Shalom Adonai, que a paz de Cristo Jesus esteja contigo, amém? Feliz ressurreição. Então, hoje nós celebramos a Páscoa, né? Então veio em meu coração ler acerca da trama para matar Jesus, o julgamento, a condenação, crucificação e ressurreição. E eu estava a ler baseado no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 14, 15 e 16. E eu quero partilhar aqui contigo hoje alguns pontos que eu achei interessantes, né? Tem vários pontos, mas estarei aqui a partilhar só alguns. E o primeiro ponto é o quão impressionante o amor, a decisão e o comprometimento de Cristo em ir à cruz ao nosso favor, né? Aí diante das pessoas que estavam a lhe humilhar, né, vedaram os seus olhos, né, quando ele estava na casa do sumo sacerdote, vedaram os olhos dele e batiam e diziam assim: adivinha quem que te bateu? Se você é Cristo, então adivinha quem que te bateu, né? Vamos lá, gente, estamos a falar de Cristo, aquele que andou sobre as águas, aquele que acalmou tempestade, aquele que curou doentes, aquele que ressuscitou mortos, aquele que revelou segredos da mulher samaritana, né? Ele tinha como se defender, ele tinha como fazer alguma coisa para mudar aquela situação, ele tinha como apontar com o dedo: foi você que me bateu. Mas não, ele não fez nada, ele estava determinado a não fazer nada, o que nos leva a Isaías 53, no versículo 7, quando diz: como ovelha muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele estava determinado a morrer por ti, determinado a morrer por mim, porque não era algo difícil, né, a sair daquela situação. Ele é Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade, podia fazer o que ele quisesse. Então, ele te ama, né, e ele estava determinado a morrer por ti. O outro ponto, eu fui fazendo anotações, né? O outro ponto que eu quero partilhar é acerca da calma e humildade de Cristo Jesus. Se formos lá, tanto no Getsemane, assim como na casa do sumo sacerdote, quando estava na presença dos soldados romanos, ele passou por tanta humilhação, eles fizeram tanta coisa contra ele para o atacar, mas mesmo assim, né, ele não fez nada. Isso me faz pensar em mim, né, e em algumas pessoas que eu conheço, que na situação de Cristo Jesus, sabendo que ele é Deus e tendo todo o poder, toda a autoridade, não ficaríamos de braços cruzados ou então com a boca fechada, mas íamos revidar ou então fazer alguma coisa, né, para mudar, porque temos aquela tendência às vezes humana de show off, mostrar aquilo que nós valemos e mostrar aquilo que nós podemos. Cristo é Deus, né? E ele tinha todo o poder, tem todo o poder nas suas mãos, mas ele não fez nada. O que me fez lembrar o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, né? Ele diz assim: tenham a mesma atitude como a de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não olhou para o fato de ser Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou. Então, nesse segundo ponto, né, que eu achei interessante, eu quero chamar a nossa atenção à humildade e calma, né, a seguirmos o exemplo de Cristo Jesus, não olhando para os nossos estados, para as coisas que nós podemos ou temos, que nós somos, né, mas ter a humildade em todas as situações, né, em todas as situações da nossa vida, agirmos com humildade e agirmos com calma. O outro ponto que eu quero partilhar, né, está no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 23, né, e o qual Cristo Jesus cumpriu cada detalhe das escrituras sagradas, né? Se formos a voltar para o livro de Isaías 53, lá mostra com detalhes como Cristo ia morrer, né, a nosso favor. Amém, né? Mas eu quero aqui trazer um detalhe tão pequeno, né, que eu notei hoje, que eu não tinha anotado antes. Então, no Marcos 14, no versículo 25, quando estavam a cear, na última ceia, né? Jesus, depois de partilhar o pão e o vinho com os seus discípulos, ele diz assim: esta é a última vez que eu tomo vinho. A próxima vez que eu vou tomar vinho será no reino de Deus, né? Então, depois voltamos no Marcos 15, 23, quando ele está a ser torturado para ser
crucificado, na crucificação, ah, eles lhe dão um vinho misturado com mira para tomar e ele recusa. Eu parei e disse, uau, né? Cumpriu até esse pequeno detalhe. Nosso Deus é um Deus que cumpre suas palavras, cumpre suas promessas, é um Deus de detalhe, nada lhe escapa, né? Vamos lá, ele passou por tanta tortura e não sei o que, e o normal talvez teria a ser aceitar aquele vinho para tomar, talvez já aliviar alguma coisa, mas não, ele não tomou, ele recusou aquele vinho que deram-lhe para ele tomar, cumprindo assim o detalhe que ele tinha dito lá na última ceia, que ele não tomaria mais. E foi realmente na última ceia que a última vez que ele tomou vinho. E uau, bem-aventurados ou felizes serão todos aqueles que puderem cear com ele lá nos céus. Amém? Então, quero te encorajar, né, a permanecer no Senhor, né, para fazer parte dessa grande ceia com ele lá no reino de Deus. Outro detalhe que eu quero partilhar, a outra coisa que me chamou a atenção, que foi impressionante para mim, foi como Cristo dá valor, né, aos que são desvalorizados, ou aos que aos nossos olhos seriam pessoas desvalorizadas, mas ele deu valor a essas pessoas. Vamos voltar, né? Quando ele ressuscita, né? E as mulheres vão para lá, para o sepulcro, e encontram aquele anjo aí sentado, diz para ele, olha, Jesus ressuscitou, vão informar os discípulos e a Pedro, né? E a Pedro que ele ressuscitou e ele vai adiante deles, a Galileia, vão lhe encontrar lá. O anjo frisa, né? Não só disse vão informar os discípulos, diz vão informar os discípulos e a Pedro. Por norma, Pedro seria aquela pessoa desvalorizada por nós, né? Porque ele negou o Senhor Jesus. E uma coisa impressionante, né, num sentido meio negativo, é que Pedro não só negou Jesus, mas quando ele negava Jesus, no Marcos 14:71, ele até se amaldiçoou, porque aqueles criados, né, diziam, você fazia parte do grupo de Jesus? E ele dizia, não, eu não faço parte deles, eu não o conheço. Ele não só disse eu não o conheço, como se amaldiçoou. Eu parei assim para imaginar a questão de amaldiçoar-se, né? Em algumas passagens da Bíblia eu já vi aquilo tipo maldições como maldito seja o ventre que te nasceu, por exemplo, né? Ou maldito seja o dia em que você nasceu, por aí. Então começo a imaginar Pedro dizendo coisas como essa, né? Tipo, maldito seja eu se eu estou a mentir, ou maldito seja o ventre da minha mãe que me nasceu, ou maldito seja o dia do meu nascimento, caso eu não esteja a falar a verdade quando digo que não o conheço. Então, Pedro não só negou, mas como ainda amaldiçoou-se para mostrar ou confirmar ou justificar que ele não conhecia Cristo. Mas é esse Pedro que negou Cristo, mesmo depois de ter dito, não, se for necessário eu vou morrer contigo, Senhor Jesus. É esse Pedro, né, que o anjo frisa, informem a ele que Cristo ressuscitou e que ele está a ir adiante na Galileia, vão lhe encontrar lá. E uma outra coisa também acerca de Cristo dar valor aos que nós íamos desvalorizar, né? Porque vamos lá, Pedro negou Jesus e ainda se amaldiçoou para confirmar isso. Nós íamos o condenar, íamos dizer, não, ele não merece estar na parte dos discípulos ou do membro do corpo de Cristo por causa daquilo que ele fez e disse, né? Nós vemos também uma das primeiras pessoas, ou a primeira pessoa, segundo o Evangelho de Marcos, que Jesus Cristo apareceu depois da ressurreição, foi Maria Madalena, né? Maria Madalena, ela foi expulsada, né? 7 demônios. Não, aos nossos olhos nem seria aquela, a endemoniada, a impura, não, aquela que não pode estar aqui no nosso meio, quem sabe ainda tem outros demônios, então tipo, seria aquela que aos nossos olhos íamos não, tipo, desvalorizar, né? Mas é a essa pessoa que Cristo Jesus primeiro aparece quando ressuscita, depois manda ela, diz, vai dizer aos outros que eu ressuscitei. Então, é impressionante, né? É impressionante a postura de Cristo nesse todo o processo, né? É impressionante como ele amou,
como ele esteve determinado, como ele cumpriu as escrituras, o valor que ele nos dá, né? Então que nós possamos aprender com ele ou aprender dele a sermos assim como ele é, né? Tanto na questão da humildade, da calma, do dar valor às pessoas. Nós, às vezes, temos aquela tendência humana de fazer distinção, né? Tipo, separar as pessoas, dar mais honra a pessoas de do certo estatuto e aos outros não. Sabe, é tão impressionante a vida de Cristo Jesus, tão impressionante esse processo todo que para mim hoje foi um uau. Senhor, eu preciso crescer mais a tua imagem e a tua semelhança. Tem vários outros pontos interessantes, né? Mas eu queria partilhar esses contigo. Deus abençoe você e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.